Dois. É esse aqui, isso. Olá, seja muito bem. Calma. Oi, gente, o que é isso, gente? Tá com pressa? Vai de avião. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Café com a Nath. Muito bem. O que a gente vai falar hoje? Olha que papo legal. Hoje a gente vai falar sobre metaverso, que é um tema, no mínimo, curioso e tem uma combinação muito especial com essa liderança 4.0. Você não pode ficar fora dessa. Você tem que entender desse assunto. E o que eu vou contar? Eu vou contar um papo legal. Eu vou contar uma experiência minha de como é que eu conheci esse negócio. Como é que aconteceu? O que aconteceu? Vou contar pra você. Mas só depois da vinheta, mas antes da vinheta, se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe e conta pra mim o que você quer ver. Se você achou bacana esse canal, me dê o seu feedback. Muito bem, até. Opa! Muito bem, para o nosso café de hoje, eu quero te contar uma experiência que eu tive, que foi a minha primeira experiência com o metaverso. Eu estava trabalhando com uma empresa que era uma startup. E aí eu tive uma reunião com esses dois caras, tá? Que eram os dois grandes experts nesse tema. Eu entrei na sala, cheguei no horário que a gente marcou, tinham vários óculos, era uma sala um pouco diferente, cabos pra lá e pra cá, umas tecnologias que eu também não conhecia muito bem. Um deles chegou pra mim e falou assim: "Você conhece de realidade virtual?" Eu pensei, o que eu respondo agora? Se eu conheço ou não conheço? Falei, certo medo, vendo aquele cenário todo malucão, falei, não conheço. Aí ele falou, então eu vou lhe apresentar. Eu falei, tá bom. Fiquei meio assim, né? Ele falou assim, bom, primeira coisa, pega o seu celular e abaixa esse app. Baixei o app. Aí ele me apresentou a primeira, que ele me contou que era uma realidade aumentada. Tá? E eu também não sabia, de fato, como é que era isso na prática. Sabia na ideia. Aí eu peguei o meu celular, tinha um jornal, aí eu clicava, não era QR Code, era um elemento dentro desse jornal, dentro desse desenho. A hora que eu clicava, eu conseguia ver vídeo. Não era uma foto estanque, uma realidade ampliada. Não, aquilo era realidade aumentada, mas ele soltava um vídeo no meu celular. E aí, nesse vídeo, a gente conseguia ver uma mobilização ali de como é que os ônibus, eles faziam toda a logística, ônibus, carros, dentro de um aeroporto. Então eles montaram esse negócio, eles estruturaram essa logística toda usando realidade aumentada. E quando você vê, você fala, cara, peraí, como é que isso saiu de um jornal, veio para cá, isso há 8, 9 anos atrás, veio para cá e você consegue, pensa em termos de performance, né? E aí até a parceria que a gente fez com essa turma, o que você pode aplicar? Você pode ganhar performance, porque você pode aplicar aquilo sem exatamente sofrer um ambiente de crise, sofrer um ambiente de risco. Sem botar fogo, você testa. E aí você consegue, inclusive, dimensionar os seus tempos e movimentos e medir aquele tão queridinho lead time do cliente. Então, olha como é legal essa sacada. Você consegue ver ali não só uma experiência super legal, né, de pega um jornal aqui, sai um outro ambiente, vem pro teu celular, que é o teu mecanismo principal de interações, e você consegue ver vídeo, não é só uma foto, uma imagem. Boa! Então, essa foi uma experiência legal com realidade aumentada. Depois ele me mostrou a segunda. A segunda eu quero demonstrar meu jeito. Cara, eu nunca tinha visto isso, sério. Eu sou uma pessoa que tem certo medo de altura e tal, então esse é um dos meus. Eu sou, passo um pouquinho mal. Essa experiência é o seguinte, ele falou, agora você vai conhecer realidade virtual. Coloque esse óculos. Aí coloquei o óculos super fechado. Eu estava em outro planeta, em outro lugar. Naquilo não era a sala deles. Eu esqueci onde eu estava, na verdade. Eu fui para um ambiente que eles falaram assim, agora você tem que andar nesse caminho, que era, tinha isso aqui, isso, e aí você tinha que dar alguns passos, e era um precipício, era um prédio, assim, muito, muito alto. E nesse prédio, eu tinha que pegar o elemento sem cair. Então eu andava, eu fiquei que nem um gatinho andando. Teve uma hora que eu estava, assim, me arrastando no chão.
E aí, quando aquele negócio explodiu, eu dei um berro na sala, tipo, cara, eu passei vergonha. Eu imagino quem estava vendo a cena. Então, primeiro, é patético. E sim, você faz um papel ridículo, porque aquilo é o seu mundo. Aquilo passa a fazer parte como se aquilo fosse de fato a realidade. E não é uma coisa teórica, é uma coisa real. Eu fiquei com muito medo. A minha mão suou de verdade, como se eu tivesse, tipo, numa altura, num prédio muito alto. Então, tudo isso para dizer o seguinte: essa história da realidade aumentada, da realidade ampliada, ela já acontece há muito tempo. Ela é uma experiência que ela gera para você uma sensação que talvez a gente nunca teve. Não é à toa que hoje, pensando a realidade hoje, né, e a necessidade que a gente tem de performance, etc., você tem o Mark Zuckerberg montando, né, toda a estratégia e o modelo de negócio dele em cima de uma história chamada Meta. Porque ele acredita realmente que esse negócio é o negócio do futuro. Fora o que ele pode, cobrar patente, royalties sobre tudo isso. Imagina as próximas empresas que vão estar nessa. Agora, não pense que é só isso que existe, só o mundo do Mark Zuckerberg. Existem mais de 30 metaversos, galera, hoje, tá? E metaverso, o que ele é, na verdade, né? O que é isso? Eu contei um pouco da minha experiência, mas o que ele é? Vamos lá. Primeiro, ele é uma experiência de interação entre você aqui e você no mundo virtual. Então, vamos pensar, quem tem joguinho aí, joga futebol, não sei o que, com uma turma, no coletivo, isso é metaverso, certo? PlayStation, jogo de futebol, FIFA, é metaverso. Então, você tem experiências de metaverso de N formas quando você pensa em uma interação. E aí você pode ampliar a discussão para N coisas, mas pensando assim, ó, como é que eu tenho certeza que eu tenho metaverso? Né? O que ele é? O que eles comem? De onde vem? O que está acontecendo? Para você dizer assim, isso é um metaverso. É o seguinte, primeiro, precisa ser um ambiente, imersivo. Então a primeira coisa é ser imersivo. O que é ser imersivo? Eu estou sentindo realmente, eu estou caindo, eu estou gritando na sala e passando vergonha, obviamente. Por quê? Porque eu estou ali vivendo aquilo como se aquilo fosse real para mim, beleza? Então, se não tem essa emoção toda, isso não está sendo metaverso, tá? Então ele precisa gerar isso. Eu preciso sentir que sou eu lá dentro. Se eu sinto que sou eu, fechou. Eu estou sendo imersivo. Interativo, eu estou interagindo com várias pessoas, como o próprio nome diz. Então, eu não estou sozinha. Eu estou sozinha, tipo um GTA que eu estou jogando ali sozinha. Não, isso não é metaverso, hein? Apesar de ser o criador lá atrás, né, tudo bem, metaverso surgiu em 92 com aquele outro canal, tudo nós, no crash, tá. Mas não só isso. Apesar disso, o ambiente interativo é o coletivo. Se não tiver uma galera ali com você, não é metaverso. Pegou? O segundo ponto. O terceiro elemento aqui do metaverso, para a gente identificar se isso é um metaverso, é a persistência. O que é ser persistente? Quer dizer o seguinte, você tá aqui com o teu óculos bacana, né, naquele mundo virtual, com a tua turma e tal. Opa, acabou essa bateria. Acabou, fui lá. A que você volta, aquele mundo continuou. Então uma reunião, esse grupo aí que você tá, cara, já aconteceu, tu perdeu. Então esse flow aí da persistência do metaverso é uma sacada muito louca. Agora, sabe quanto tá esse óculos? Só para ter uma ideia, né? A gente fala de acesso. Um óculos desse nos Estados Unidos custa $300. Aqui, 3.000, 3.500. Então, não tá tão acessível ainda a história. Muito bem, então acho que para esse café temos isso, né? Temos mais alguma coisa, produção? Esquecemos algum ponto? Que ótimo! Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Esse é um tema super curioso, super interessante. Então, muito bem, curtiu, compartilha, ativa seu sininho, que senão a gente não acompanha. E quero contar para vocês, agora só um parênteses, os nossos programas agora passarão a ser dor no coração quinzenais. Precisamos, turma, porque, tem muita coisa que tá rolando. Eu também tô com bastante trabalho, tá complexo, então tô trabalhando no final de semana. Esse faz parte também de um trabalho social que eu faço, né, para conhecimento e educação da liderança.
Então, não temos nessa agenda, ficou mesmo para ser quinzenal e vai ser legal, porque a gente vai caprichar, então a gente vai conseguir ter até muito mais profundidade em alguns temas. Então, continua me acompanhando. Tem muito bom aí. Muito importante. Tem uma sequência, turma. Comunicação, tem coisas de meta, tem OKR. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha e me conta de temas mais legais que você também queira ver, o que você achou desse vídeo. Muito bem. Até a outra semana.